Pedro Peão, advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Criminologia pela PUC, do Rio Grande do Sul. Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? E deixa eu te perguntar um detalhe aqui. Eu trouxe aqui Claro. o requisito aqui da forma como eu puxei da lei. Quando a gente fala, até foi um ponto aqui, quem acompanhou vai lembrar que eu me confundi um pouco aqui. Aí eu quero esclarecer com você, tá? Desses R$ 542 aqui, eles cumpriram os requisitos, que é pena mínima inferior a 4 anos. Explica pra gente como é que soma, como é que a gente chega nesses 4 anos. É pena mínima, é pena máxima? O que são esses 4 anos aqui? Perfeito. Aqui é a questão da combinação da pena, né? Então, um delito em específico, ele tem uma pena mínima e uma pena máxima. Então, um exemplo, é de 2 a 5 anos. Aqui tem a possibilidade do NPP, porque a pena mínima é inferior a 4 anos. Então, aqui são delitos mais simples, aqui, menos graves, né? Sem violência, sem grave ameaça, que existe a possibilidade aqui do oferecimento do acordo de não persecução penal, do ANPP, por parte do representante do Ministério Público, no caso dos eventos do 8 de janeiro, a PGR, né, a Procuradoria-Geral aqui da República. Um crime só, em que não se enquadraria nesse quesito aí, não seria cumprido esse quesito. Desculpe, deu uma pequena cortada. Se puder repetir, eu agradeço. Você citou esse crime com pena de 2 a 5 anos, a mínima 2 anos, então cabe. Cita um outro crime em que não é crime. No caso, por exemplo, um crime de ameaça, um crime de dano simples, um crime que enquadre ali. Se nós abrirmos aqui, obviamente são muitas pessoas que tiveram um oferecimento do NPP, a gente não consegue individualizar e dizer exatamente qual foi oferecido e qual não foi oferecido. Mas é um crime de dano comum, por exemplo, que é uma pena baixa, é uma pena que não excede aí esses 4 anos e a pena mínima fica abaixo dele certamente, tem a possibilidade do oferecimento. E outros crimes em que... Cita um exemplo de um crime com mais de 4 anos na pena mínima, em que não seria possível, em hipótese alguma, não necessariamente ligado ao 8 de janeiro. Bem, aqui um crime de homicídio, por exemplo, não é possível o NPP. Primeiro por ter violência e grave ameaça, né, e também pelo fato de ser um crime com pena mínima aí, superior a 4 anos. Então, o homicídio, por exemplo, o roubo com uso de arma de fogo, um furto qualificado ali, que tem ali algum recorte que demonstra a impossibilidade do NPP, porque, só para também esclarecer, né, o NPP está disposto no artigo 28A do Código de Processo Penal e ele tem uma série de requisitos. Então, não sendo o caso de arquivamento, ou seja, existem elementos suficientes para o oferecimento da denúncia e não é o caso de arquivamento. Aqui existe a possibilidade do NPP. Aqui a confissão, né? Confissão da prática da infração, sem violência, sem grave ameaça, e caso o Ministério Público entenda também que o ANPP vai ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então existe esse aspecto subjetivo. Em determinados crimes relacionados ao 8 de janeiro, a PGR entendeu que apenas o acordo de não persecução penal já seria suficiente aqui para prevenir e reprovar os delitos ali cometidos. Em outros casos, em casos mais graves, e aqui eu acho que são 200 e alguma coisa, esse não teve a possibilidade do acordo de não persecução penal, existiam elementos suficientes para o oferecimento da denúncia e se ofereceu a denúncia, que foi o que nós testemunhamos aí na semana passada em um recorte em particular. Existem tantos outros também de pessoas envolvidas em delitos mais graves, delitos que o Ministério Público aqui, representado pela PGR, não entendeu que o ANPP seria suficiente, e aí houve a denúncia e aqui essas pessoas vão responder o processo até o final, podendo ser condenadas ou absolvidas ao final do processo. Aqui é uma questão de voluntariedade, dessa pessoa aceitar ou não o acordo de não persecução penal, e temos casos onde os acordos foram oferecidos e a pessoa não aceitou. Aqui não sei se bem aconselhado por um advogado ou se por ali uma decisão ideológica, mas não se aceitou o acordo de não persecução penal para resolver o caso e se decidiu então por enfrentar o processo até o final, com risco de ser condenado ao final, mas também com risco de ser absolvido. Não é porque houve o oferecimento de uma denúncia e a negativa aí de um acordo que essa pessoa vai necessariamente ser condenada. Mas obviamente que analisando o cenário é um risco
você não aceitar ali esse acordo de não persecução penal e eventualmente ser condenado. É uma pena alta, e uma pena de eventualmente até reclusão, em regime semiaberto, e etc. Então, é uma questão complexa aí, toca em vários pontos, e eu fico à disposição aí para esclarecer, não sei se fui claro nesses pontos questionados. Pois sim, e para a gente se aprofundar aqui na interpretação dessa lei, como é que fica a condição do réu primário, para quem aceita e para quem não aceita o acordo? Perfeito. Aqui, cumprido o acordo de não persecução penal na integralidade, então, alguns exemplos, né? Uma multa de R$5.000, onde a pessoa pode ou não pagar dependendo da condição financeira dela. Se ela se demonstrar pobre ou hipossuficiente, ela não precisa pagar a multa. Ficar 2 anos sem a utilização de redes sociais e fazer um curso de formação democrática oferecido pelo Ministério Público, eu sei que esses são os requisitos de alguns dos acordos oferecidos. Isso foi trazido em uma sessão plenária pelo ministro Barroso. Cumprido isso, dentro do que foi proposto, dentro exatamente do que o Ministério Público almejava, a pessoa ali tem a sua pena, a sua punibilidade extinta. Ou seja, a pessoa é como se aquilo tivesse sumido da vida dela, ela volta a ser primária, de bons antecedentes, ela só não pode firmar um novo acordo no prazo de 5 anos. Né? Então, tem essa questão, que é um pouco questionável e problemática, porque a pessoa não pode firmar um novo acordo de não persecução penal. Isso pode ser ruim, caso a pessoa venha a necessitar disso em um segundo momento. Ela usa essa carta, né? Mas, ao mesmo tempo, cumprido aí todos os requisitos, todas as condições estabelecidas no acordo, extinta a punibilidade e a pessoa volta a ser primária aí de bons antecedentes. Se ela gerar uma ficha ali criminal, ela não vai constar isso como um crime cometido e como uma pessoa que perdeu o seu chamado réu primário, né? Então, isso é como se tivesse sumido. Então, é bastante benéfico, né? O acordo de não persecução penal é um instrumento aí, recente até da nossa legislação, trazida em 2019, e vem sendo muito utilizado como uma forma de tentar tirar um pouco da sobrecarga no nosso sistema de justiça criminal. Então, me parece uma boa utilização em vários dos casos aí do 8 de janeiro, em muitos deles não é o caso, e por isso oferecida a denúncia, mas oferecido o acordo e cumprido o acordo, extinta a punibilidade, e a pessoa volta a ser primária, e como se ela não tivesse cometido aquele delito. O acordo ele tem que ser vantajoso para quem aceita fazer o acordo. Então a gente parte desse pressuposto. Qual vai ser a grande vantagem? Por exemplo, não vou ser considerado réu primário. Mas eu não vou ser considerado réu primário desde que eu cumpra todos esses quesitos. Então eu vou levar um tempo. Eu fico 2 anos sem usar rede social. Fico esses 2 anos, ao final desse período, considera-se cumprido, e aí eu não sou mais considerado réu primário. Ou eu já não sou considerado réu primário desde a celebração do acordo. Eu te pergunto isso por quê? Porque quem não aceitou o acordo e foi condenado, recebeu pena de 1 ano de prisão. Aí ele cumpre essa pena, que acaba sendo em liberdade pelo tamanho da pena, e quando a pena já é cumprida no Brasil, a pessoa não volta a ser considerada réu primário? O que acontece é o seguinte: a pessoa que responde um processo criminal, ao final do processo ela é condenada, né, uma sentença penal condenatória, isso fica como uma mácula nas certidões de antecedentes criminais dela. Então, se um dia ali no futuro ela for buscar um trabalho e por algum motivo o trabalho exigir que a pessoa seja primária, né, que não tenha nenhuma condenação criminal, isso vai constar. Obviamente que não é eterno, né? Existem em alguns estados isso demora mais para sair, outros não, por conta dos sistemas aí da polícia e dos acessos que muitas vezes se dão no mercado de trabalho, mas a pessoa condenada, isso fica como uma mácula na certidão criminal dela. No ANPP não. No ANPP isso não vai constar como uma sentença penal condenatória. Ela firmou um acordo e cumprido ali todas as condições, todos os requisitos, aquilo sumiu, né? Aquilo não aparece mais na ficha de antecedentes, ela fica como uma pessoa primária, sem nenhuma passagem criminal. Ela sendo condenada por uma pena baixa que seja, nem sendo uma pena de prisão, isso fica como uma mácula na ficha criminal dela. Mas aqui é importante ressaltar um ponto também. Caso a pessoa aceite o acordo de não persecução penal e ela não venha a cumprir os requisitos ali dispostos, o acordo cai e é oferecida a denúncia.
Tá? Então, por isso que é necessária a voluntariedade aí da pessoa de entender realmente quais são as condições, o que significa o acordo, para que possa respeitar de forma devida e não tenha nenhum problema aí no futuro de eventualmente desrespeitar esse acordo e ser processado em um segundo momento, né, com oferecimento de denúncia, tramitação da ação penal e ao final podendo ser condenada, né, e considerando que também no acordo de não persecução penal ela precisa confessar para que seja firmado o acordo. Então já existe uma confissão aí. É toda uma discussão, né, sobre se essa confissão vai ser usada ou não na ação penal. A doutrina diz que não, né, que deveria começar do zero ali a ação penal, para ela depor novamente, etc. Mas obviamente que é delicado você ter firmado um acordo, confessado aquele delito, em um segundo momento desrespeitado uma daquelas condições do acordo e ser processado em um segundo momento, né? Então é uma situação delicada, mas demanda muito da voluntariedade. Essa confissão também não pode ser uma confissão de qualquer jeito. Ela precisa ser uma confissão correta, ali, certeira, e com toda a consciência ali da pessoa de que ela está confessando mesmo um crime. Mas isso para ser beneficiada por um acordo que vai fazer com que esse crime não seja mais um problema na vida dela, caso cumprido os requisitos. Tornozeleira eletrônica pode entrar como um dos quesitos desse acordo? Pelo que eu vi da manifestação do ministro Barroso na sessão plenária de julgamento de setembro do ano passado, se não me engano, o acordo já dizia que a tornozeleira cairia, que a pessoa não precisa mais usar a tornozeleira e que o passaporte que estava suspenso ali também já volta, etc. Aqui eu digo porque eu não conheço os autos, né? São processos sigilosos que eu não tenho acesso, mas pela manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso nessa sessão plenária de julgamento que eu pude acompanhar, ele diz que a tornozeleira cai aqui para a proposta do ANPP. Pedro, uma última dúvida, ainda em relação à condição de réu primário. A pessoa que homicídio, cumpriu 15 anos, foi condenada a 15 anos e cumpriu, ficou 15 anos atrás das grades, saiu, terminou a condenação, estou aqui com a justiça, paguei tudo que eu devia. Não volta à condição de réu primário ou continua com a mácula também? Continua com a mácula. Isso, obviamente, tem um período depurador que nós chamamos, a pessoa não pode ficar com aquilo ali para sempre pesando contra ela, mas fica como maus antecedentes que nós chamamos, né? Ali consta, então se eventualmente ela for condenada em um outro processo, isso na dosimetria da pena vai pesar em desfavor dela. Olha, aqui essa pessoa cometeu um crime, mas veja, no passado ela já cometeu um outro delito, ela cumpriu, mas ela cometeu um outro delito. Então isso demonstra aqui uma certa personalidade, aqui vai depender de cada um dos julgadores, mas isso fica como uma mácula, sem sombra de dúvidas, e fazendo uma certidão criminal aí, pelo Tribunal de Justiça, isso vai constar como um processo que a pessoa respondeu, cumpriu, mas respondeu e foi processada e condenada ao final. Grupos ali do 8 de janeiro, o grupo dos crimes leves e o grupo dos crimes mais graves. Dos leves foi aquele pessoal, isso de acordo com o STF, tá? A informação que o STF me passou ontem, inclusive. Crimes leves, quem ficou lá no QG e aí condutas diversas ali. Teve gente que pediu golpe, teve gente que não pediu golpe, enfim, mas em tese ali para o STF todos estavam no QG pedindo para o Exército intervir, pedindo o golpe. E teve um outro grupo dos crimes mais graves, que foi aquele grupo que invadiu as contenções, ultrapassou as barreiras, foi para cima da polícia e efetivamente invadiu a Praça dos Três Poderes e os prédios públicos. Teve gente que ficou nos arredores, teve gente que invadiu, teve gente que foi presa ali, estava do lado de fora, teve gente que entrou lá e furtou a bola da Copa do Mundo, o exemplar da Constituição, fez as necessidades lá nos recintos e por aí vai, né? Maior e menor grau. Mas o STF colocou todo esse grupo dentro de um mesmo pacote dos 5 crimes aqui, como a gente chama o combo aqui, a abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Como a doutrina, vocês que estão aí no ambiente acadêmico, científico, enxergam essa questão, esse direcionamento do STF, sob o ponto de vista da individualização da conduta? Perfeito. As pessoas elas não podem responder por crimes subjetivos, genéricos e ali como se tivessem feito algo que não fizeram. Então é necessário, obviamente, a individualização das condutas. Mas para fazer a diferenciação aqui, e retomando só um pouquinho a questão do acordo penal,
Os crimes aqui que tiveram violência ou grave e que o Ministério Público não entende que o acordo seria suficiente para reprovar e prevenir eventuais novos crimes futuros, não tiveram oferecimento de acordo. Os crimes ali que tiveram esse recorte de violência, de algo ali muito abrupto, muito grave, foram colocados nessa situação de delitos mais graves e que assim devem ser processados. Mas, obviamente, que é necessário uma individualização pormenorizada das condutas. No momento da denúncia ali, isso já deve ser feito, tá? Mas ao longo do processo da ação penal, de toda a tramitação ali, das audiências de instrução e julgamento, onde serão ouvidas testemunhas, vítimas, pessoas que viram tudo aquilo acontecendo, ali as condutas vão ser ainda mais individualizadas, ou assim devem ser. As pessoas não podem, novamente digo, serem condenadas ali por delitos subjetivos ou coletivos por completo. Obviamente que o recorte aqui da tentativa de um golpe, etc., é coletivo. Ninguém dá um golpe de Estado sozinho, né? Então, tem esse recorte, mas é um recorte que também precisa ser analisado aqui sob uma lupa mesmo, e deve ser jogado à luz nessa questão da individualização das condutas e de processar e condenar, eventualmente, se for o caso, cada uma dessas pessoas pelo que elas efetivamente cometeram. Pedro Peão, advogado criminalista, especialista em direito penal e criminologia pela PUC Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Pedro. Volte mais vezes ao Poder Expresso. Até as próximas. Muito obrigado. Boa tarde.